tudo bem? Sou Thiago Almeida, advogado, professor, e hoje eu venho te fazer uma pergunta. Você sabe o que é investigação defensiva? Investigação defensiva é uma nomenclatura que a gente atribui a um complexo de atos de investigação quando levados a cabo pelo defensor, pelo advogado. Claro que quando a gente fala em investigação, é muito comum a gente se lembrar da investigação oficial, aquela realizada pela polícia, realizada pelo Ministério Público. Mas é importante que a gente tome contato, sobretudo a partir de agora, no Brasil, com uma atividade investigativa de natureza criminal também, podendo ser realizada pelo próprio defensor, pelo próprio advogado. Essa não é uma experiência incomum no mundo, né? É importante a gente lembrar que a investigação defensiva ela tem precedentes de experiências nos Estados Unidos, onde há a investigação defensiva de forma muito consolidada, e também na Itália, né, onde a investigação defensiva nasceu ali no contexto da chamada Operação Mãos Limpas, e desde o final da década de 90, início dos anos 2000, a investigação defensiva, a atividade investigativa realizada por defensores, ela vem sendo cada vez mais regulamentada e aprimorada na Itália. Você poderia perguntar, mas o que nós brasileiros temos a ver com isso? Bom, fato é que a investigação defensiva ela sempre foi pensada, refletida e muitas vezes discutida também no Brasil, embora isso não chegasse ao conhecimento de muitas pessoas. A doutrina, sobretudo setores especializados no direito processual penal, já há bastante tempo estudam a investigação defensiva e a aplicabilidade nela ou dela no Brasil. Mas é importante dizer que a partir do final de 2018, essa questão já não é mais apenas um ponto a ser discutido do ponto de vista acadêmico ou doutrinário. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil editou o provimento de número 188, de dezembro de 2018, regulamentando a atividade da investigação defensiva no Brasil. É claro que haverá a discussão, poxa, mas o tema poderia ser regulamentado por ato da OAB? Não seria tema próprio para ser tratado em sede de lei ordinária? A gente percebe que já se coloca uma discussão nesse sentido. Há quem defenda, contudo, que o provimento da OAB regulamentando a investigação defensiva não inova no ordenamento jurídico, ou seja, ele vai ao limite do poder regulamentar da OAB, trabalhando dentro das prerrogativas do advogado, dos direitos do investigado, mas jamais trazendo qualquer novidade, o que estaria ali no poder, sim, regulamentar desse órgão. Importante também a gente falar um pouco sobre investigação defensiva, talvez até para quebrar alguns mitos, porque a própria expressão investigação defensiva, na Itália chamam de investigação preventiva, poderia trazer a ideia de que é uma investigação realizada por um defensor, por um advogado, em favor de quem está se defendendo, defensiva, ou seja, uma investigação para a preservação de direitos e a colheita de provas em favor do imputado, daquele sujeito que se vê como suspeito, indiciado ou até mesmo acusado de um crime. Claro, talvez esse seja o principal papel da investigação defensiva, mas não apenas. A investigação defensiva ela pode ser realizada, por exemplo, em favor da vítima. Então pense no cliente que é vítima de um crime e procura um advogado, e essa situação toda faz com que o advogado se veja na condição de tentar colher dados para, num caso de ação penal de iniciativa privada, por exemplo, oferecer a queixa-crime. Ou seja, coloca-se aqui, na verdade, o advogado na figura de quem vai prestar assistência ao acusador, o ofendido. A investigação defensiva também caberia para essa situação. Ou seja, a investigação defensiva, repita-se, não é apenas uma investigação para colheita de elementos informativos, de provas em favor do acusado ou do investigado propriamente dito, embora seja essa, sem dúvida alguma, a sua principal aplicação. Uma outra questãozinha importante, a investigação defensiva, e aí talvez pela palavra investigação, ela só cabe na fase da investigação preliminar, ou seja, antes do processo?
Pessoal, se a gente observar o provimento número 188 do Conselho Federal da OAB, a gente vai perceber que não. A gente vai perceber, e aliás o direito comparado, as experiências estrangeiras mostram isso muito bem, que a investigação defensiva ela acontece em qualquer fase da persecução penal. Ela pode acontecer, é claro, no momento da própria investigação, antes do processo, na fase preliminar, na fase de apuração de elementos antes do exercício da ação penal, talvez seja essa até mesmo o seu principal objetivo, mas podemos pensar numa investigação defensiva para a colheita de elementos durante o processo, para a colheita de elementos até mesmo, como o próprio provimento da OAB deixa claro, na fase de execução penal ou até investigação defensiva para fins, pense bem, de revisão criminal, não é? Então, pode ser contratado o advogado para realizar um trabalho de investigação de defensor, ou seja, uma investigação defensiva, um inquérito defensivo, que é o nome que o procedimento leva, né? Inquérito defensivo. Então, poderíamos aí pensar no inquérito defensivo para aquele que já está condenado com trânsito em julgado, mas tem notícia de certas provas e essas provas seriam levantadas pela atividade do próprio advogado. Também uma dúvida que viria, poxa, mas o que o advogado exatamente poderia fazer numa investigação defensiva? Pessoal, é uma investigação como qualquer outra. Então o advogado pode colher depoimentos, ele pode notificar pessoas para que essas pessoas deem declarações no seu próprio escritório, por exemplo, onde seria tomada a termo essas informações, esse depoimento, algo próximo do que já se passa em relação à própria polícia, até no próprio Ministério Público, ou então colher esse depoimento sob forma de declaração. O advogado também ele poderia requerer laudos. Aliás, essa é uma questão bem importante de destacar. O advogado na investigação defensiva é a figura principal, né? Mas não atua sozinho, claro que não. Ele se verá auxiliado, apoiado por peritos, eventualmente aí, né, a gente pode pensar na própria figura do assistente técnico, que será então buscado pelo advogado, por consultores, ou até mesmo investigadores particulares. Ou seja, o profissional da advocacia ele pode se cercar da colaboração de diversos outros profissionais para a investigação defensiva. Então, como eu dizia, colher depoimentos, né, encomendar determinados laudos periciais, obter dados em órgãos públicos, em órgãos privados, poderia também realizar qualquer outra diligência que esteja ao seu alcance e, é claro, que não viole a lei. Nós temos aqui uma questão da atuação do profissional da advocacia que tem que ter limites éticos e, obviamente, limites legais. O advogado não poderá, chega a ser óbvio dizer isso, mas é importante dizer, produzir provas ilícitas, né, ao longo dessa investigação. Mas, dentro do limite da legalidade e do respeito à ética no exercício da advocacia, ele tem a liberdade de se cercar de todos os instrumentos investigativos de que possa, eventualmente, eleger como adequados para aquele caso que ele tem para trabalhar. Uma questão muito importante que a gente precisa colocar aqui, talvez para um último questionamento, nesse vídeo rápido que a gente está fazendo, é o seguinte: mas, Thiago, o inquérito policial, a gente tem notícia, ele é um procedimento meramente informativo, sem maior importância. Então, a atuação do advogado na fase de investigação, quero repetir, não cabe investigação defensiva apenas da investigação, mas em geral a gente vai pensar a atuação do advogado na fase preparatória do processo penal, na fase anterior ao processo penal preliminar. Pois muito bem, alguém poderá dizer, mas não seria um arroubo, um exagero, desnecessário, colocar o advogado como figura de investigação, sendo que o inquérito não é um processo, é uma fase administrativa, preparatória, ou seja, não tendo tanta relevância e importância, por que uma atividade intensa da advocacia nesse momento? É importante que aqui a gente, em 3 ou 4 palavras, venha a quebrar um pouco dessa ideia de que o inquérito ele é desimportante, que o que é feito ali tem meramente um papel informativo sem maior relevância. Posso citar aqui algumas situações que se vivencia e que trazem sim a importância do que se faz no inquérito. É importante lembrar que com base no que é produzido no inquérito,
medidas cautelares são decretadas em desfavor da pessoa, podendo ser a própria prisão. É importante lembrar que é com base no que é produzido no inquérito que o juiz irá realizar o juízo de admissibilidade. Ou seja, a atuação defensiva poderia evitar ou ser ali um coadjuvante para que no momento em que o juiz tiver que decidir, seja sobre medidas cautelares, seja sobre a admissão da acusação, a atuação do advogado em favor daquele investigado faça a diferença, entregando ao juiz cada vez mais um destinatário indireto do inquérito policial, elementos para que ele se convença, por exemplo, da desnecessidade da decretação de uma medida cautelar, que, repito, pode ser a prisão, ou até mesmo por rejeitar a denúncia. Lembro ainda situações como a absolvição sumária, que é uma situação em que o juiz poderá, em alguns procedimentos, hoje, na grande maioria, para não dizer em todos os procedimentos penais, absolver o acusado antes mesmo da continuidade do processo e da instrução criminal. Eu perguntaria, ora, com base em que um juiz vem absolver sumariamente um acusado? Ele absolve sumariamente, fundamentalmente, com base no que foi feito no inquérito, de modo que se mais elementos em favor do imputado estão nessa investigação, assim o juiz terá mais elementos para, quem sabe, emitir uma sentença de absolvição sumária. Ou a própria sentença, a sentença final, aquela que encerra o nosso processo, a nossa primeira fase do processo de conhecimento. É bem verdade que uma certa doutrina tradicional diz, não, mas os elementos do inquérito não podem ser usados para fins de condenação. Na realidade, a gente sabe que pode ser usado, o próprio Código de Processo Penal admite o uso dos elementos colhidos na fase investigativa, no artigo 155, até mesmo para emitir uma sentença de condenação. Ora, se o juiz pode usar elementos da investigação para, até mesmo nos limites do que prevê o artigo 155 do Código de Processo Penal, para condenar alguém, desde que não seja, como diz o próprio artigo, o uso exclusivo desses elementos, mas, resumindo, se o que é feito no inquérito pode influenciar o juiz a tomar a sua decisão final, se condena ou se absolve, então por que não que a defesa possa atuar e, sobretudo, que o advogado seja uma figura que, em favor daquela pessoa, possa entregar também elementos ao juiz para tomar essa decisão. Então, aqui são apenas alguns exemplos que mostram que o inquérito não tem essa desimportância, muito ao contrário, ele vem assumindo um protagonismo cada vez maior na persecução penal. E para que a gente realize a máxima efetividade das garantias constitucionais, é fundamental que se atribua o poder de investigação ao advogado, ao defensor. Aliás, não custa lembrar que o poder investigativo, que hoje, por excelência, em regra, sendo da polícia, mas há também poder de investigação reconhecido ao Ministério Público pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então poderíamos perguntar se há uma investigação policial e o próprio Ministério Público pode realizar investigação direta, por que os defensores não podem em favor da pessoa? Pensar algo nesse sentido seria pensar num direito desigual, num direito que não dialoga com algo extremamente importante, que é a paridade de armas, que é a igualdade de condições no processo, que o devido processo legal tanto exige. É isso, pessoal. Foi um rápido papo sobre investigação defensiva, esse tema, repito, regulamentado por recente provimento da OAB. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo sobre algum tema relevante do direito processual penal. Até já!